Não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo. Um exemplo que eu vou dizer para você: ficando com mágoa dos outros. Nossa, o que tem de crente, gente, infelizmente, de todas as igrejas, tá? Rancoroso com as pessoas. Às vezes você encontra, outro dia passou uma irmã aqui, falou, de outra igreja, né? Mas a gente é conhecido faz tempo, ela passa aqui na frente, ela falou assim: pastor, estou indo para a igreja, né? Eu falei: que bom, mano, Deus abençoe, bom culto para vocês lá, né? Mas eu estou indo meio assim, meio... Aí ela começou a contar, né? As mágoas que estava sentindo pelo pessoal da igreja dela lá. Até deixei a convite, vem aqui, se não quiser ela vem para cá, né? Não tem problema nenhum, né? Volte se ele quiser, né? Mas as portas são abertas, né? Só que é uma pessoa boa, mas uma pessoa magoada. E logo em seguida, as mágoas que ela contou para mim, ela falou das doenças que está passando. Quer dizer, se você não agrada o Espírito Santo, além de você ficar sem o poder dele, você vira um alvo facinho para o diabo. Entendeu? Então como é que você quer ser cheio do Espírito Santo? Desagradando ele, guardando rancor com o irmão de fé, com o irmão de igreja, rancor com o pastor, rancor com o obreiro, rancor com o vizinho, rancor com o parente. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, tem que amadurecer. Você tem muito mais para receber de Deus. E essas picuinhas aí atrapalham. E é o que Paulo está dizendo aqui naquela carta. Ele fala assim: gente, se alguma comunhão do Espírito há, e entre outras coisas que ele fala, me alegrem, sejam só de um mesmo pensar, uma mesma opinião, sejam como se fossem um só. Depois, continuando a sua carta em seguida, nos versículos seguintes, ele fala que não haja entre vós partidos, divisões, panelinhas. Ele fala isso, porque isso atrapalha o Espírito Santo. Então, seja uma pessoa de harmonia, seja uma pessoa de paz, seja uma pessoa que sirva a Deus, que não compactue com as obras das trevas, entendeu? Seja um crente honesto, seja um crente sincero, seja um crente fiel à igreja que você está. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas fica ouvindo coisas de outras igrejas. Não está certo isso daí. Mas não é de tudo de Deus? Bom, depende, eu não sei se é isso ou não é, né? Eu posso responder pela nossa. Mas ainda que seja, o Espírito Santo, através de Salomão, ele fala assim: cada um tem que beber da sua própria cisterna. Isso tem vários significados, né? Um deles, por exemplo, é você ter a sua esposa e se satisfazer somente nela, não em outra mulher, e vice-versa, né? O homem, que a esposa tenha satisfação com o seu próprio marido, não com outro homem. Mas no sentido espiritual tem outras aplicações, e uma delas é essa, que você deve se alimentar da igreja onde você está. Mas a pessoa fica ouvindo pastores de outros lugares, querendo direção. Você não tem pastor na igreja? Por que não procura? Por que não fala? Não é verdade? Isso aí entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo levanta uma obra, e você, sendo membro desta obra, procura outra obra. O que está fazendo? Cai em si. Depois, muitas vezes por isso você pode até observar, né? Por que a minha vida está enrolada em algumas partes? Por que eu não sou completamente feliz? Por que alguma coisa está travando a minha vida? Por causa dessas coisas. Tem que agradar o Espírito Santo, ter um coração puro, limpo diante dele, entendeu? Sem essas coisinhas aí que atrapalham. E mais, uma coisa que entristece o Espírito Santo muito é quando você coloca as tuas coisas na frente das coisas de Deus. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu tenho dívida, eu tenho problema com o marido, eu tenho problema com a esposa, eu tenho problema com o filho, problema de droga em casa, problema de vício, eu tenho inúmeros problemas. Aí Deus não sabe? Deus não sabe que você tem problema? Claro que Ele sabe que você tem problema. Só que muita gente coloca o carro na frente dos bois. O que o Senhor Jesus falou certa vez? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vem depois. Vem por acréscimo, mas vem depois. Então, às vezes a pessoa, ela se preocupa com as suas coisas, e ela esquece das coisas de Deus. E ela se mata, até modo de falar, né? Entre aspas, né? No sentido figurado. Ela se acaba de preocupação com os seus próprios problemas e acaba esquecendo de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Como o Espírito Santo se entristece, né? Porque ele fala assim: essa pessoa não confia em mim. Ela acha que eu não posso fazer por ela tudo que eu tenho que fazer, porque ela não deixa eu agir na vida dela. Quer fazer as coisas do jeito... Então fica complicado. Então, gente,
o que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, está dizendo para nós também. Com certeza, o Espírito Santo tem muitos elogios para dar para a gente, mas também, com certeza, ele pode dizer muitas coisas pelas quais ele fica triste. Mas não é uma condenação, e não é uma repreensão, é uma mensagem que ele está dando para a igreja poder acertar o passo com o Espírito Santo. Então ele fala, se alguma comunhão do Espírito Santo há, e tinha muita comunhão do Espírito Santo, mas ele é um jeito de Paulo falar, completem a minha alegria, né? Sejam todos com pensamento só, de servir a Deus, de não se misturar com o mundo, de fazer a vontade do Pai. Aquela igreja, ela buscava o Espírito Santo. Aquela igreja, então Paulo apenas deixa um recado, olha, cuidado para não sair da posição que vocês estão, né? Continue assim, e não vivam se dividindo, nem vivam entristecendo o Espírito Santo, continue como vocês estão. Então, quando você, como crente no Senhor Jesus, opta por agradar ao Espírito Santo, por buscar o Espírito Santo, por fazer a vontade do Espírito Santo, ele começa a agir muito em teu favor. Ele começa a agir muito em teu favor, ele começa a operar na tua vida maravilhas. Ele começa a te encher, te renovar, te fortalecer. É isso que ele quer fazer. E aí então, o Espírito Santo, através de Paulo, ele fala mais uma coisa que aquela igreja tinha e devia continuar tendo, né? Tinha e devia continuar tendo. Leia comigo, por favor. Capítulo 2 ainda. Olha o versículo de número 5. Pula para o versículo 5, por favor. Olha aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim, ó, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que é esse? Jesus era Deus, é Deus, né? Mas antes de vir à terra, era Deus, não como homem, mas era Deus, o Filho. Quando ele veio à terra, ele deixou a sua glória no céu e veio como um ser humano. Ele se humilhou, ele se rebaixou. Ele se rebaixou. Mas por que ele fez isso? Porque ele era obediente ao Pai. Ele tinha que fazer isso para nos salvar, mas ele fez sem queixa nenhuma. Veja que ele largou, ele deixou a glória do céu para vir nessa terra suja e imunda, pecaminosa, cheia de demônios, cheia de ruindade, maldade, perversão. Mas ele veio, andava no céu naquela pureza, veio colocar os seus santos pés naquela terra empoeirada, suja, lá de Israel. É assim, mas ele não ligou, ele foi humilde, porque ele queria obedecer a Deus. E a lição que Paulo dá aqui é que a pessoa, quando ela é realmente humilde, obedecendo a Deus, servindo a Deus, ela está agradando ao Espírito Santo. Muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não são humildes, elas são rebeldes, elas querem fazer do jeito delas. Esse é o meu jeito, não muda. Não muda, ninguém vai te obrigar. Mas depois você não reclama se a tua vidinha não for bem como deveria ir. Deus tem um plano na tua vida. E esse plano não é pequeno. Não é um plano qualquer, é um plano grande. Para cada um dos que Ele chamou, Deus tem um plano grande. Mas o plano só se realiza quando nós obedecemos a Ele na humildade, ou seja, passo a passo, dia a dia, fazendo a vontade de Deus, porque é só assim que Ele pode nos exaltar. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou servindo a Deus, estou passando por uma luta. Não reclama não. Hoje de manhã teve reunião aqui, como eu falei para você. Eu usei o texto de Malaquias, onde Deus fala assim, eu, Senhor, não mudo. E as palavras de vocês foram duras para mim, Deus fala. Porque vocês andam dizendo que quem não serve a Deus, quem anda na impiedade, nunca é castigado,
sempre está bem na vida. Deus falou isso há 2.400 anos atrás, para aquele povo de Israel. Então ele fala, vocês não são destruídos porque eu sou misericordioso, porque eu não mudo. Porque se eu mudasse, já não existiria mais, estava todo mundo no inferno já. Mas porque eu sou longânime, eu espero você se arrepender. Então Deus estava falando assim com aquele povo.